Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo e começa agora mais um painel do Fórum Internacional de Televisão, TV Morfoses, essa que é a 20ª edição, e a gente fala ao vivo de São José dos Campos, aqui do Brasil, para vários países. Aqui em São José e também para as cidades em volta, a transmissão está sendo feita pela TV Univap, que é pelo canal 8 da NET, e também o canal 10 da Vivo. Nós também estamos ao vivo pela Universidade de Guadalajara, no México, pelo canal Zoom da Colômbia e parceiros da Associação de Televisão Educativa e Cultural da Espanha. Você pode acompanhar também essa transmissão do TV Morfoses pela internet, e é pela internet que você pode interagir, mandar sugestão, mandar alguma pergunta que a gente, dentro do possível, tenta ler aqui em tempo real. É pelo Twitter, colocando a hashtag TV Morfoses. Então vamos conhecer agora qual é o tema do painel. A produção de conteúdo é o maior desafio de qualquer emissora de TV. Afinal, preencher uma grade horária de 24 horas diárias requer grandes investimentos, principalmente para as pequenas emissoras. A inserção dessas emissoras em redes é a melhor solução para obter conteúdos de qualidade e conseguir maior espaço de difusão de suas próprias produções. A TV Universitária Brasileira foi uma das pioneiras na criação de uma rede de intercâmbio. Conheça essas e outras experiências no programa A Importância das Redes para a Televisão Universitária. E para falar a respeito de televisão universitária e de redes, a gente tem alguns convidados aqui, então conheça eles. Elisa Weck, aos 10 anos, começou a trabalhar na televisão. Passou por teatro, TV e cinema. Protagonizou novela, videoclipe e publicidades na TV. No terceiro ano do curso de jornalismo, entrou para a TV Vanguarda, afiliada à Rede Globo, como repórter e apresentadora. Em 2017, foi premiada com o troféu Mulher Imprensa, da revista Imprensa, como âncora de telejornal. Neuza Meller, jornalista pós-graduada em MBC, em Comunicação e Mídia. Fez parte da equipe que implantou o jornalismo na TVU de Natal. Participou da implantação da TV Distrital da Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde foi responsável pelo comando da TV, integrando a equipe da UNB. É diretora do Centro de Produção Cultural e Educativa da UNB TV, pertencentes à Universidade de Brasília. É diretora de Relações Institucionais da ABTU. Andréia de Vargas Souza, jornalista especialista em cinema e vídeo, mestre em processos e manifestações culturais, é professora do curso de jornalismo e coordenadora do núcleo de mídias da Universidade FEVALE. Trabalhou como apresentadora da Fish TV em 2013, repórter da TV Cultura de Montenegro e assessora de imprensa do governo do estado do Rio Grande do Sul. Helena Cláudia Santos, graduada em Geografia, especialista em Comunicação Social e Gestão de Produtos e Serviços Culturais. Mestre em Ciências da Cultura e Comunicação pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal. Aluna especial do mestrado em História da Universidade Federal do Ceará. Doutoranda em Ciências da Cultura. Professora dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Universidade de Fortaleza e coordenadora do Núcleo de Programas da TV Unifor. Marcos Stout, jornalista, mestre em Ambiente e Desenvolvimento, tem 13 anos de experiência na área audiovisual. Atualmente é editor-chefe na TV Univates e apresentador do programa esportivo Tá em Jogo, além de coordenador e um dos idealizadores da Rede Prosa, a rede de TVs e rádios universitárias do Rio Grande do Sul, ligadas ao consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas. Muito bem, e com todo esse currículo, a gente começa agora mais um painel do TV Morfoses. Primeiro, obrigada pela gentileza de vocês terem vindo, de estarem aqui para a gente poder bater um pouco esse papo e falar a respeito de televisão universitária, o conteúdo que é produzido especialmente para a universidade, mas não só para a universidade, né, um conteúdo que cada vez mais é trabalhado para que possa se expandir e chegar até outras pessoas. Como a gente tem aqui 4 grandes figuras que têm um conhecimento muito grande nas suas áreas, eu gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação, contassem um pouco de como que é a rotina universitária, de como que vocês trabalham essa questão do audiovisual dentro da universidade. Quem começa? Oi, pessoal, boa noite. Eu estou vindo lá do Ceará, meu nome é Helena. Eu estou professora desde 1999. E, a partir de 2005, a gente começou a desenvolver outro projeto da TV Universitária lá. Então, há 12 anos, a gente comemora agora, dia 1º de agosto, esse trabalho contínuo.
Nós trabalhamos, na maioria das vezes, com os alunos da comunicação e suas habilitações. Agora, o pessoal da arquitetura está chegando para ajudar a gente a compor cenários. A gente tem um grupo de professores, 5 professores orientadores, a maioria deles trabalhando na área da comunicação. Temos um grupo selecionado semestralmente de alunos dessas habilitações. E a gente propõe, a gente incentiva que eles tragam o olhar que eles têm do mundo para dentro da nossa realidade. O nosso propósito é que eles nos falem sobre o que é desenvolvido, o que é produzido, o que é visto dentro da universidade de uma forma mais jovem, mais tranquila, menos densa, né, de uma forma que as pessoas que estão do outro lado possam aproveitar, se empoderar e utilizar disso na sua própria vida. Então, nosso principal objetivo é de formar e informar, né? Então, a gente tem uma programação que a gente tenta diversificada, aí tem, para vocês darem uma olhadinha, um recorte do material que a gente tem, de programas que a gente faz. São programas que podem ser semanais, quinzenais, mensais. Nós dividimos esses alunos em equipes, sempre com algum professor orientador, com equipe de profissionais que são da universidade, diferente de vocês, que eu queria até aproveitar e dar os parabéns, que coisa maravilhosa ver vocês aí atrás dessas câmeras, né? Os meninos fazendo TV, fazendo na TV também as meninas, para todo mundo. Toda a cobertura, só uma vírgula, toda a cobertura realmente da toda. TV Univap, e a organização é inteira feita pelos alunos, pelos estudantes dos cursos de comunicação social da Univap. Bom demais, né? Experiência boa antes de cair no mercado de trabalho. Então, né? É um agradecimento que eu deveria ter feito no início e os parabéns que eu deveria ter dado para o Fernando Moreira, da ABTU, né, pelo convite e por esse trabalho que ele faz, porque aí você expõe realmente a mão na massa. Isso é muito interessante. Lá, a gente tem as habilitações e o pessoal do audiovisual, cinema e novas mídias é que faz, que realmente opera. Dos outros, eles são acompanhados pelos profissionais, né? Então, a gente tem esse grupo de alunos e professores e técnicos que trabalham em função de dar conta de uma programação de 24 horas. A gente fica num canal 24 horas no ar e o outro a gente alterna com a outra faculdade, uma outra universidade, nossa universidade e uma faculdade. Coisa demais, mas a nossa proposta é essa, que os alunos vivenciem, que passem por esse laboratório, por esse espaço de formação, por todas as etapas que são oferecidas à produção de uma peça audiovisual, né? Então, essa é a nossa intenção, é a nossa vontade. Neuza, por gentileza, conte-nos um pouquinho da sua rotina audiovisual universitária. Então, a UNB-TV ela foi criada em 2006 e nós a gente tinha migrado, que nós passamos um período que nós da universidade implantamos a TV do Distrito Federal. Esse PowerPoint você pode anular, porque eu acho que é agora. Mas a gente estava saindo de uma implantação de uma televisão legislativa, né? E a gente, depois que terminou o contrato, a gente implantou a televisão universitária da Universidade de Brasília, que não existia. E, nesse período, a gente está no canal a cabo apenas, mas a gente retransmite a mesma programação via YouTube, né, na internet também, e agora no Facebook. A gente está online total. A gente ainda não está no canal aberto. Mas a gente tem uma particularidade, eu sempre percebi a TV universitária como um espaço de aprendizado privilegiado para os alunos, né? E eu acho que eu nunca fui favorável também a esse formato engessado de televisão que a gente assumiu, né? Que veio de fora e o Brasil assumiu como uma verdade absoluta. Eu sempre fui meio resistente a esse formato, né? Então, eu acho que a TV universitária ela é um espaço que os alunos podem inovar, criar, inventar, experimentar, né? Isso a gente consegue
fazer dentro da nossa TV, o nosso espaço, ele permite que isso seja feito, né? E nós temos atualmente dentro da TV 30 estagiários. Atualmente não, todo semestre a gente tem esses 30 estagiários e eles têm oportunidade de fazer pauta, fazer produção, fazer edição, aprender câmeras, vão para o estúdio. Então eles passam por todo o processo de produção da televisão, do audiovisual, e eles saem. E a gente tem um percentual de aproveitamento desses alunos no mercado de 100%. Né? Todos eles saem ou para um próximo estágio, ou formados, já saem empregados. Então, para a gente é uma... Para a gente e para as pessoas que conhecem, dá para ver a diferença assim, de você ter um espaço de televisão universitária, permitindo que os alunos realmente aprendam na prática o que se ensina dentro do banco de escola, né? Então, eu acho que a televisão universitária ela tem uma missão e a gente tem um centro de produção grande, assim, a gente tem um núcleo de geração de conteúdo, que são as universidades, que a gente tem que aproveitar mais isso, porque assim, todo mundo que faz televisão, eles buscam as universidades como centro de credibilidade, né, de buscar uma palavra oficial, legal e que tenha credibilidade. Então a gente tem esse espaço e eu acho que esse espaço da universidade ela é fundamental para as TVs universitárias, para a gente criar mais, né, dentro das TVs universitárias. Não vou me prolongar, porque tem mais gente. Marcos, meu conterrâneo, é isso mesmo? Eu não sei. Eu sou de Canoas. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, tudo parte do mesmo junto, movimento separatista, né? Sacanagem. As pessoas vão ficar um pouco bravas começa esculhambando o programa, né? Então, boa noite, pessoal que está assistindo aqui no auditório, pessoal que está assistindo em casa. Obrigado, Elisa, pela participação aqui, pela pergunta. Agradecer, obviamente, também ao Fernando, né, em nome da BTU, TV Morfoses, para a gente estar falando um pouco aqui sobre a Rede Prosa. Já que tu comentou e falou do Rio Grande do Sul, essa que é a rede das TVs e das rádios do nosso estado. Elas estão ligadas, então, às instituições comunitárias do nosso estado. Eu vou explicar um pouco mais ao longo do programa como é que funciona esse movimento da Rede Prosa, mas a minha história, basicamente, eu vou tentar ser bem sucinto, porque a gente só tem 46 minutos aqui, mas... eu sou um filho de TV universitária. Eu começo a minha história 3 anos atrás na TV UCPEL, em Pelotas, e depois acabei me formando na Univates, em Lajeado, que é onde eu atuo hoje. E passei por canais comerciais, mas a minha história nunca ficou longe da TV universitária. Eu sempre continuei atuando como voluntário por muitos anos, depois como estagiário, como funcionário. Hoje sou responsável pelo jornalismo na TV Univates, no Rio Grande do Sul. E trabalhar com TV universitária é um grande barato, assim, porque a gente aprende todo dia com os alunos. Eu ainda sou aluno, acho que todos nós aqui somos alunos. E acho que esse compartilhamento que a gente tem hoje aqui de ideias é muito também a proposta dessa Rede Prosa, que eu vou contar para vocês, que é um case de sucesso, vocês vão perceber isso daqui a pouco. Mas a importância da TV universitária ela está diretamente ligada à questão do mercado de trabalho, porque é da onde esses canais acabam fomentando novos profissionais. E a gente tem que estar preocupado sempre com 2 detalhes, né, que parece tão básico, mas não é, que é a formação do aluno, ou seja, tem uma questão laboratorial que é importantíssima para o canal universitário, e, ao mesmo tempo, a gente tem que se preocupar com a qualidade do produto final. Ou seja, a gente tem que se preocupar também com a qualidade do material que o telespectador quer assistir em casa. Muitas vezes a gente debate, o aluno está fazendo material, ele tem uma supervisão, enfim, legal, e ele tem um momento de experimentação, e TV universitária é isso. Mas lembrem-se que alguém do outro lado, agora mesmo no México, alguém está assistindo o Marcos Stout falar. Então, se os alunos em algum momento falharem, tem pessoal lá na Colômbia, na Espanha, que está assistindo. Então, a gente tem esse grande desafio em canal universitário. Qualidade do produto final e também a questão, justamente, da formação dos acadêmicos, né? Eu passo isso todos os dias, e daqui a pouco eu vou poder contar também um pouquinho dessa experiência da Rede Prosa, que ela é muito bacana,
e ela cresce muito, ela se desenvolveu, ela surgiu de uma parceria e hoje os alunos ganham muito com isso. Para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem vários estudantes, os alunos, por exemplo, eles vão a formaturas em outras cidades. Mas isso não é por causa da Rede Prosa. A gente não está fazendo festa, né? Mas, prestem atenção, a Rede Prosa ela é a rede de cooperação dessas TVs e dessas rádios. Os alunos, eles conhecem outras pessoas, os profissionais conhecem outras pessoas através das nossas capacitações. Ou seja, isso é network. Quando um aluno ele se forma e ele sai daqui a pouco daquele veículo de comunicação, outra pessoa assume esse papel. Muitas vezes é o ex-colega dele, que ele conheceu através, muitas vezes, da Rede Prosa, que vai assumir esse espaço. Então, na verdade, eu vou falar daqui a pouquinho sobre uma rede de colaboração, no fiel sentido de cooperar, de diálogo, e uma rede que a gente costuma dizer que ela surgiu de uma necessidade, mas ela se sustenta na amizade. Mas daqui a pouco isso é para os próximos, né, minutos. Comunicador é comunicador mesmo, né? Porque eu já quero dizer assim, não, mas explica agora, como assim? Eu vou começar, então. Não, brincadeira. Por favor, então, Helena. Oh, desculpe, Andréia. Andréia. Então, a TV Fevale está completando agora em outubro 15 anos, está debutando aí. E faz 11 anos que eu estou na TV Fevale, então entrei como jornalista, trabalhando na redação, acompanhando a rotina dos estagiários, e isso me emocionou de uma tal forma que eu não saí da TV, né? Estou hoje como coordenadora, e o nosso processo não é tão diferente como o dos colegas aqui. A gente luta muito para colocar uma TV no ar, né, para colocar toda uma programação que tenha uma convergência com a nossa proposta, né, de falar de educação, de cultura, de manifestações que envolvam toda essa parte, né, educativa, cultural, que é tão difícil de se falar e ter espaço hoje, né? E de uma forma empolgante também, que traga entusiasmo para esse aluno, que ele saiba se reconhecer ali dentro desse produto que a gente faz, né? Então, é um desafio diário, e o legal dessa trajetória minha dentro da TV é principalmente poder perceber as pessoas que passaram por ali, os alunos, e ver o salto que eles deram profissional. Muitos, literalmente, ganharam o mundo, então aí conquistaram muitas coisas com a base que tiveram dentro da universidade, com o apoio da TV Fevale. Então, esse é um dos maiores reconhecimentos que a gente pode ter, esse é o resultado. André, pelo amor nos seus olhos, né, a maneira como você fala, com esse brilho, dá para ver que realmente que por trás de todo o currículo, conhecimento, de toda a caminhada acadêmica, tem um amor muito grande envolvido com esses alunos, né, porque é sempre um processo que não termina, reinicia-se a cada semestre ou a cada ano com novos alunos que chegam, e mais uma vez começa o processo de passar adiante a informação para poder formar esses profissionais, né? Exatamente, é um início sempre, né, cíclico. E o aluno também, quando ele sai, quando o aluno tem 2 anos de estágio dentro da TV, né, muitos acabam concluindo, outros que não concluem porque o mercado já chama antes, já conseguem um espaço. E quando eles saem com essa emoção, estou deixando o meu lugar também, o meu lugar que eu pertenço, né, que eu consegui construir uma caminhada. Então, é muito gratificante mesmo, acho que para todos nós, né, que trabalhamos com o acadêmico. Legal, uma breve apresentação, então, de cada um aqui dos nossos convidados nesse painel. Só relembrando que você pode participar pelo Twitter, colocando a sua publicação, colocando a hashtag TV Morfoses, faça uma pergunta ou alguma intervenção, tanto para o pessoal que assiste a gente aqui ao vivo pela plateia, na Univap, Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, tanto você que está em qualquer outro país e esteja assistindo a gente, pode também intervir pela internet, tá bom? Bom, vamos começar então aqui, já que eu fiquei na curiosidade de conhecer um pouquinho mais da Rede Prosa. Ah, Marcos, você estava sabendo que era para você a pergunta, né? Eu imaginei, deixei um gostinho, né? A Rede Prosa, então, é a junção de algumas instituições acadêmicas, todas no estado do Rio Grande do Sul. Isso. Para contextualizar, assim, nós temos no Rio Grande do Sul o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, o COMUNG. Hoje, o COMUNG tem 15 instituições que participam do consórcio. Essas universidades detêm 65% dos estudantes do estado, ou seja, são as maiores universidades do Rio Grande do Sul. Através disso, em um encontro de jornalismo, lá em 2010, 2011,
onde estávamos alguns representantes de jornalismo, nós começamos a conversar e pensar, por que a gente não começa a trocar conteúdo? Mas não simplesmente a ideia de trocar conteúdo isolado, não trocar matérias. Eu enviar uma matéria para a Fevale e a Fevale me mandar uma matéria. Num primeiro momento foi o que aconteceu. Mas a gente começou a tentar ir além. Por que a gente não faz conteúdos em conjunto? Por que a gente não faz produção em conjunto? Eu assisti uns programas anteriores da TV Morfose, que eu fui estudar, né? E aí eu vi no programa do ano passado que o professor Fernando e o professor Cláudio conversavam sobre essa questão se existe um modelo, uma fórmula. E aí que eu digo para vocês, eu acho que não existe um modelo e uma fórmula, mas eu posso dizer, como experiência do que a gente está fazendo no Rio Grande do Sul desde 2011, que através de entusiasmo e dessa questão afetiva, da questão da amizade que se criou, desses laços, a gente consegue fazer esses conteúdos. A gente já fez 133 matérias em conjunto, são 14 séries, se eu não me engano. Daqui a pouco eu vou rodar um vídeo que o pessoal vai me auxiliar, mas para que vocês entendam, dessas 15 instituições comunitárias do Estado, 13 fazem parte da Rede Prosa. Quando a gente começou com a ideia, eram só 5. 5 pessoas, alguns já eram amigos, vamos trocar conteúdo? E aí isso começou a ganhar força. Começou a crescer. De instituições diferentes já. De instituições diferentes, de cidades diferentes. E a partir dali a gente fez um primeiro encontro presencial, vamos tocar essa rede para frente. Não existia o nome, Rede Prosa, prosa do ato de prosear, de bater um papo típico gaúcho. E aí naquele momento a gente não sabia o que estaria nos ligando, e a gente definiu então que seria o Comung, esse consórcio, que nos daria um alicerce maior, que nos daria uma identidade. A partir disso, a gente vamos começar a fazer em conjunto matérias, e a gente estipulou temáticas. Então, por exemplo, linguística, processos da erva mate, povos indígenas, trens, arquitetura. E aí a gente discute essa temática em conjunto, a gente está indo para o 16º encontro, que vai acontecer na Fevale, em Novo Hamburgo, dia 5 de outubro, e a gente começa, então, a produzir essas matérias. Cada universidade que faz parte da Rede Prosa faz um VT. Esse VT busca uma qualidade estética diferente, a gente tenta fugir desse padrão comercial hard news, são matérias maiores, já que a gente tem espaço na grade. E aí tu me pergunta assim, Elisa, que eu sei que tu vai me perguntar, tu está me olhando. Tu vai perguntar assim, Marcos, mas se tu vai fazer uma matéria de 5 minutos, tu vai trabalhar para outra instituição. O meu coordenador, o professor Sandro Kirst, está aqui me olhando, daqui a pouco ele vai dizer, não, Marcos, não tem como tu fazer isso, como é que a gente vai estar trabalhando para outra instituição? Se eu fizer uma matéria para a Rede Prosa de 5 minutos, eu ganho 12 de 5 minutos. E mais a minha. Então, porque essa troca ela acontece porque eu cedo uma matéria para essa temática e todas as outras fazem essa mesma matéria. Ou seja, eu dou 5 minutos, daqui a pouco ganho 90 de programação, de diversidade, de visões, de possibilidade do telespectador conhecer outras regiões, de fazer programação de uma maneira estadual, de dar visibilidade para os alunos estarem em outras cidades. Daqui a pouco a Andréia vai falar sobre o prêmio, por exemplo, que eles ganharam, mas essas matérias elas têm uma rivalidade sadia. A gente procura fazer matérias com qualidade, porque obviamente que ninguém quer fazer feio. Então essas matérias têm muita qualidade. E aí as próprias instituições começam a olhar as outras instituições como referência. E aprender. Então é um processo de compartilhamento. Por isso que eu disse. Daqui a pouco eu vou falar o porquê da amizade, mas tem um videozinho de 1 minuto, e eu já paro de falar. Tá? Se a gente puder rodar, tem um vídeo aí? A senhora enxerga a sala de aula do futuro. O Rio Grande do Sul inaugurou a primeira estrada ferroviária em 1874. Em 1910, a estação ferroviária da Gare foi inaugurada. No início, era uma pequena estação de madeira por onde passava o trem. Com o tempo e a crescente procura pela locomotiva, o local que aqui estamos se transformou. Um distrito que fica a 54 quilômetros do centro de Caxias do Sul. A gente vê que é um bom negócio viver na agricultura e produzindo orgânico. Dá bem para a família viver. Quem vem até a horta aprova a ideia. Aceita em relação ao primeiro semestre do ano passado. Ser um direito que é seu. Já ouviu falar numa coisa chamada direitos humanos? Não.
Vocês puderam perceber ali que tem diferenças de formato muitas vezes, né? Algumas matérias estão em SD, eu fiz questão de deixar assim, outras em HD. A questão da padronização da linguagem, isso tudo é um desafio, porque somos universidades muito diferentes, né? De espaços diferentes, de ambientes diferentes. Mas a gente tenta, na Rede Prosa, esquecer até a questão mercadológica. A gente costuma dizer que, por exemplo, uma matéria da Fevale, ela é exibida dentro da Unicinos, que geograficamente, em termos de mercado, elas estão muito próximas. Mas elas são duas instituições comunitárias. Então, dentro da Rede Prosa, elas conversam, elas se ajudam, elas cooperam. É uma espécie de uma rede social do audiovisual universitário ali entre as instituições outro nome em volta, que pode né? usar. É isso aí. Não é? Porque parece uma rede social. E você também gera com isso uma troca de experiência dos alunos que aprendem a conviver com aquilo que é diferente. Que o diferente não é errado ou é estranho. Não, o diferente é diferente. E a gente tem várias maneiras de se comunicar. E essas matérias elas são todas debatidas no próximo encontro. Ou seja, a gente discute a próxima temática, quando vai para o próximo encontro lá, igual aqui. Um auditório cheio, assim, a gente exibe pela primeira vez todas as matérias e todo mundo critica, todo mundo tem liberdade. Isso é construído de forma dialógica. E a galera critica mesmo, porque a gente conseguiu criar esse laço de amizade, de possibilidade de eu falar para a Andréia que a matéria dela não está boa, pela minha visão. E ela olha para mim e diz, tá boa, e daí a gente briga. Mas, pois não, é. Mas isso você acontece. Coloca o ego das pessoas no meio isso da acontece, discussão. Mas né? é dessa divergência que as coisas acontecem, e por isso que cresce tanto. Eu já inseri a Neuza, então, aqui na conversa. O que lhe parece isso, Neuza, essa troca de experiências, essa rede social mesmo, né, acadêmica, em que um aluno pode intervir aí na construção de conteúdo do outro e, no fim, acaba conhecendo mais, né, adquirindo cada vez mais repertório? Com certeza, eu acho super saudável. Eu acho que é uma forma, é uma alternativa de produção para a TV universitária que dentro dela é possível fazer isso. Né? Se eu for para qualquer rede comercial, você não vai conseguir fazer isso com essa liberdade. Talvez até com essa necessidade hoje de produção de conteúdo, as redes comecem a perceber que elas precisam uma da outra. Quem tem uma grande rede de televisão, elas já fazem isso buscando nos estados, né, um compartilhamento de matérias e tudo mais, mas com outro sistema, né, diferente. E dentro das TVs universitárias, você ter esse tipo de compartilhamento, eu acho fundamental, de produção, de experimento. Né? Eu sou suspeita para falar de TV universitária, porque eu sou apaixonada pela TV universitária e pelo que é possível produzir. Né? A gente tem um campo de ciência fantástico, de cultura dentro das universidades que você pode aproveitar. E esse tipo de compartilhamento, eu acho que além de inovador, ele é muito bonito, assim, de você conseguir agregar essas universidades todas, né? A gente tem dentro da BTU também tem a Rito, né? Que a gente consegue compartilhar programas e tudo mais. E eu acho assim que se a gente não fizer isso hoje, a gente não sobrevive, né? A TV universitária, eu acho que ela precisa uma da outra. Ela precisa crescer, a gente precisa agregar, a gente precisa estar junto para que a gente sobreviva. Eu sou a minha ideia é que, se você unir forças, você sobrevive com mais facilidade. Se você ficar isolado, a tendência é morrer. Né? A produção de vocês é exibida toda via internet? Não, a gente tem canal a cabo, tá. Aí a gente disponibiliza no canal do YouTube, mas a gente está simultaneamente a nossa programação na internet e no Facebook. E o que lhe parece essa troca, então, entre internet e televisão? Você observa que o retorno de público, de audiência, segue esse ritmo de internet? Na internet, no Facebook, a gente tem condições de ter um retorno muito mais rápido. Na net, quem tem canal aqui universitário na net, a gente não tem nem retorno da net, porque a net é difícil de você, né? Eu não sei se é com todo mundo, mas nós lá não conseguimos nem o retorno deles, se está tudo bem, se não está. Assim, quanto mais algum diagnóstico, né? Eles não dão para ninguém. Então, a internet nos proporciona isso. Né? A gente consegue saber o número de visualizações que a gente tem, as opiniões, as reclamações, os elogios, estão tudo ali, as pessoas estão interagindo, né? E eu acho que é importante isso, esse retorno para as TVs universitárias. E, Helena, nessa questão também de fazer um produto universitário
que veicule numa emissora, num canal de televisão, ou também que veicule na internet? Vocês já estão tendo essa experiência? A linguagem desse produto, conteúdo, já tem se adaptado para a internet, ou segue a mesma e vocês apenas disparam os conteúdos para ambos lugares? Não. A gente está preocupado com isso, claro. Inclusive, agora, né, nós sofremos uma grande mudança, uma transformação da identidade visual. Quando a gente mostrar daqui a pouquinho um videozinho, você vai ver que a TV, o monitor, ele não fecha. Ele está ali para dizer que eu vou estar em todas as telas. Eu posso mostrar e trabalhar com todas as ferramentas e escoar, flexibilizar, dar conhecimento a esse conteúdo em qualquer plataforma que a gente tiver acesso. A gente estava falando sobre essa colaboração, esses conteúdos antes, e eu estava me lembrando da Rito, que para a gente, para nós da TV Universidade de Fortaleza, que ficamos 24 horas no ar, é vital. A gente tem que ter, a gente precisa dessas parcerias. Nós precisamos e nós baixamos todos os programas oferecidos pela Rito, pela Rede Integrada de TV Universitária da BTU. Da mesma forma como nós recebemos e exibimos numa faixa daquelas todo o material que vem do canal Futura, também numa faixa que é importante. Nós recebemos material da TV Assembleia, nós recebemos agora também da CNN, que a gente está com o pessoal da TEI mandando e a gente está colocando no ar. O conhecimento ele se desloca, né? Eu acredito que a gente tem que colocar essas nossas percepções, esses nossos olhares e mandar para os outros e perceber como eles recebem, como aquilo é representado e como a gente se identifica. Então, eu acredito que a universidade é esse locus. Ali é o lugar onde a gente pega essas informações. E a gente pega esse material, essa massa, entrega na mão deles e diz, faz aí, faz do jeito que tu sabe e me ensina também. Me ensina para a gente junto construir essa teia, né, esse lugar, esse espaço de compartilhamento, de colaboração. É assim que eu vejo. Voltando também, querendo comentar sobre a questão da experiência desses alunos, de vocês, nas TVs universitárias, acontece com a gente lá também. E dessa felicidade, né, de orgulho que a gente tem, do período que eles passam ali, de como eles dizem, meu Deus, como isso foi bom, que experiência boa. Eles não chegam, eles já chegam com a noção, nesse espaço de experimentação, e são pensados, são levados para o mercado, antes mesmo da conclusão. Eu também tenho o prazer e o orgulho de dizer que eles vão, e a gente fica, oh, meu Deus, já, ai, está tão bom. Quando você começa, aí vai embora, mas, ao mesmo tempo, é aquele abraço gostoso de puxa, que bom que eu consegui contribuir, né? Então, para mim, rede é fundamental. Numa TV universitária, se a gente não tiver essa forma de trocar, a gente não sobrevive mesmo, porque a gente não tem condição. Somos alunos, nós estamos aprendendo, nós temos equipamentos limitados, nós temos grandes propostas, grandes viagens, né? Maravilhosos sonhos, mas a realização propriamente dita nos inibe um pouco. Entendeu? E outra coisa, tem essa avalanche, essa loucura, as informações e as novas tecnologias. E o que é que eu faço com isso? Eu relaxo. Eu estava dizendo aqui para o Pascoal hoje, eu não quero viver essa tensão, essa paranoia, sabe? Eu não quero ficar desesperada porque eu tenho que dar conta de tudo isso. A gente vai dando conta da forma como a gente consegue, da forma que a gente entretenha, que a gente chame a atenção, de um jeito gostoso, inteligente, diferente, que faça com que as pessoas reflitam, pensem, né? Eu posso usar essa ferramenta e posso contar de outro jeito. Mas se às vezes eu sinto um frenesi, sabe? Uma loucura. Ai, preciso disso, eu preciso conhecer tudo isso. Eu preciso conhecer também o que eu me identifico. Entendeu? Então, o nosso chamado lá para os nossos alunos é: traz a tua experiência, vamos intercambiar, né? E deslocar. Eu adoro essa ideia de ouvir. Eu estava conversando hoje à tarde, uma moça da Bahia falando sobre a mulher e o cangaço. E esse trabalho vai chegar lá no Rio Grande do Sul. E eu queria ver como é que as mulheres
né, gaúchas se identificam com isso, né? Como é que eu transformo esse conhecimento? Da mesma forma que eu posso falar ali de um projeto super interessante que tem lá na Universidade de Fortaleza, que eles fazem saliva artificial para as pessoas que têm problemas. Eu estou divulgando, estou propagando, né? Olá, você que mora em algum lugar no norte do Brasil, tem possibilidade de usar isso aqui para facilitar a tua vida, porque você tem uma doença, e, por meio desse canal, eu estou te dizendo como faz. E quem está dizendo são os jovens estudantes, né? Eles estão se formando para isso. Eu quero isso para mim. Andréia, e lá com os seus alunos, a gente teve aqui nessa intervenção esse comentário de tecnologia, a chegada de tantas novas tecnologias o tempo inteiro, mas a gente segue contando história, independente de qual seja a câmera, qual seja a tecnologia, qual intervenção nova a gente vai colocar tecnológica. A gente segue contando histórias, né? Então, como é que vocês trabalham isso dentro dos alunos, com os alunos diariamente? Exatamente. E, então, aproveitando a pergunta, eu quero retomar um pouquinho a questão da Rede Prosa para falar dessas histórias. Imagina, uma universidade ela é uma fonte incrível de fontes, de pesquisa, né? Para uma matéria, para um programa, para uma emissora. Imagina, então, 13 universidades juntas, né? Com um banco de professores, de pesquisadores, então, que são nossas fontes, as nossas matérias. Então, a gente, mais do que gerar conteúdo, a gente busca um conteúdo de qualidade, mas mais do que isso, porque hoje a troca de conteúdo ela é fácil, né? Alguns anos atrás era muito difícil trocar conteúdo. Hoje é muito fácil, a tecnologia nos ajuda muito nisso. Então, não é um conteúdo por conteúdo ou para preencher a nossa grade de programação que a gente tanto precisa. É um conteúdo pensado para entrar de forma orgânica dentro da nossa grade de programação. Então, a gente debate muito. É um tema que ele tem que ter um foco que sirva para todas as TVs. Não basta servir para a realidade do Marcos, ele tem que conversar com a realidade da TV Fevale, da Unicinos, de todas as TVs, o que é um pouco difícil, mas o que cria uma riqueza muito grande no processo final. Então, assim, mas mais do que essa troca de conteúdos, como eu estava falando, o que importa mesmo na Rede Prosa é a troca de experiências. O que a gente aprende, o que a gente ganha nesses encontros, no processo da televisão como um todo. Não é só da construção de uma pauta, o desenvolvimento de uma matéria. A TV Fevale passou, como todas passaram, estão passando, pela transição do analógico para o digital. Com quem eu busquei fui sanar minhas dúvidas, com quem eu fui buscar coisas novas? Com o colega. A Univates nos ajudou muito. A Rede Prosa nos ajudou como um todo e nos ajuda. Então, muitas questões técnicas, muitas questões operacionais, a gente troca, a gente consegue essa parceria. Então, e sem custo, né? A gente não tem custo, não paga nada. Então, a gente se ajuda mutuamente e cria forças, porque é uma forma de se criar forças, e o resultado para o aluno é muito bacana, porque quando a gente diz para o estagiário, olha, você é o próximo que vai fazer a matéria para a Rede Prosa, nossa, eu vou fazer matéria para a Rede Prosa, aquilo cria um frenesi, assim, então eles gostam muito, eles querem muito, né? A gente foi premiada pelo Futura, no encontro regional, né, Marcos, a TV Vale recebeu como matéria da Rede Prosa, porque quando o estagiário sabe que ele vai fazer uma matéria para a Rede Prosa, ele já sabe que tem que ter qualidade maior do que ele já emprega durante o trabalho dele normal, né? Então, é muito bacana. Isso é muito uma concorrência saudável, né, que só soma. Só para complementar a Andréia, e é isso, é um grande movimento de ajuda que eu falei para vocês antes, né? Quando a Andréia coloca aqui, por exemplo, a questão do prêmio do jornalismo que eles receberam, todos os VTs que são produzidos para a Rede Prosa, eles buscam esse diferencial de ser algo positivo para quem vai assistir em casa também. E, obviamente, que o estudante ele quer fazer aquela matéria de uma maneira bacana. Outras reportagens já foram também premiadas por terem, obviamente, essa qualidade maior. Ah, mas então, Marcos, e a questão da experimentação? A gente está experimentando todo mundo junto. É uma maneira diferente de fazer isso. Mas por que ela está alicerçada na amizade?
Porque eu só consigo fazer isso, a Andréia só consegue fazer isso, o professor Sandro, o Jair na Unis, a Thaís na PF, todas as instituições que estão envolvidas, elas só fazem isso porque existe um elo de ligação muito grande entre essas pessoas. Existe uma amizade, uma questão interpessoal muito forte na Rede Prosa. A gente se liga para saber, o que eu faço aqui com o meu canal no YouTube? Eu não estou conseguindo deixar ele com um layout diferente. Como é que eu estou fazendo uma transmissão ao vivo pelo Facebook? Como é que vocês trabalham com apoio cultural? E nós nos ajudamos o tempo todo. Então, isso perpassa. Eu até brinco com algumas pessoas da Rede Prosa, que eu brinco bastante, né? Mas eu costumo falar, às vezes, para as pessoas, se por acaso estragar o carro da Andréia lá perto de Lajeado, e ela me ligar, eu vou lá ajudar. Agora, será que eu ajudaria alguém que eu mal conheço? Então, existe uma questão pessoal muito forte. E é por isso que os nossos conteúdos também têm essa responsabilidade de entrega, tem uma responsabilidade de não deixar o outro na mão. Se a Fevale não fizer a matéria para aquela temática, tudo bem, paciência, é uma matéria a menos. Mas eles não vão querer ficar de fora porque eles sabem que eles fazem parte de um circuito que funciona, que dá certo, porque todo mundo está ganhando com isso, né? Tem uma provocação aqui pelo Twitter. A gente está falando tanto de televisão universitária, mas e na internet aqui, que o Kaique está falando? Será que eu li certinho? Kaique Elias, acredito que seja. Uma intitulada Web TV, que só disponibiliza conteúdo online, sem grade, programação, ainda é uma TV? Olha, eu acho que é um formato, né? Eu acho que a gente está numa era que tudo é possível. A UFBA, a Federal da Bahia, eu não tenho certeza se ainda está assim, mas ela, por muito tempo, ela disponibilizou. O único modelo de televisão que eles tiveram foi dessa forma, né? Produzir conteúdo e disponibilizar no YouTube. Não era nem no canal próprio, era no YouTube. E eu acho que é uma forma de você não morrer. Eu acho que é uma forma de você permanecer vivo produzindo, né? Eles ofereceram para a gente uma época, se a gente queria aproveitar alguma coisa que eles produziam, mas depois eles não tinham uma frequência de produção. Mas eu acho que é um formato. A gente está numa era que a gente precisa... eu acho que tudo é possível, e esse formato de televisão, enquanto você não tem a estrutura de televisão que a gente normalmente conhece, eu acho que é uma forma de TV também. Talvez não seja aquela televisão que a gente está acostumado, mas como eu sou completamente avessa a esse formato, eu acho que é uma forma. Mas, professora Neuza, olha só, eu até ontem, olhando os outros painéis, muito se discutiu essa questão, né, da convergência midiática, da questão dos novos formatos, se a TV morre, se a rádio morre, se o cinema morre, todo mundo morre, né? Um troço impressionante. Mas eu acho, sinceramente, que tudo está envolvido na adaptação do meio. Para mim, é uma questão de adaptar-se. Se um youtuber, como ontem foi colocado, ele faz sucesso, e muito mais sucesso que grandes veículos de comunicação, por que uma web TV não é web TV só porque ela não tem um escopo como uma TV tradicional tem? Claro que é uma TV, na minha opinião. Por quê? Porque as coisas estão se adaptando para sobreviver. E eu acho que realmente a TV não morre, obviamente que não pode morrer. Mas por causa disso, porque as coisas estão se adaptando. A gente tem na Rede Prosa instituições que não têm TV, que não têm rádio, mas fazem parte da Rede Prosa e produzem vídeos. Elas fazem parte da Rede Prosa em alguns projetos, porque nós não só trocamos conteúdo, nós fazemos outras coisas, outras ações além disso. Pensamos formas de institucionalmente conseguir elevar nossas universidades, pensamos em projetos, já pensou-se até em projeto de intercâmbio entre estudantes, que não foi muito à frente, mas por que não fazer outros projetos que perpassam a televisão? A web está aí e é uma forma da gente trabalhar, né? Convergência midiática é isso, a gente agora está fazendo um vídeo e está levando através da internet outros conteúdos, mas existem vários jeitos. Peças gráficas, fazer revista, ter a revista da BTU, aliás, parabéns para a BTU, sensacional, com Qualis, né? Mas é isso, é pensar em outros formatos e esquecer o tradicional TV. Agora a Web TV pode ser o que vocês acharem, quem manda agora é o público. O público é um público crítico. Quem está definindo que uma plataforma broadcast, que o Netflix, ele funciona, é quem assiste. Ele que decide que ele vai ver
um filme naquele horário que tem um programa na Globo, por exemplo. Não posso falar Globo? Posso? Na Globo, no domingo de tarde, tradicional, por exemplo, e a pessoa, daqui a pouco, não assiste aquele programa e prefere ver o que ela quer na Netflix. Autonomia, ela pode. Liberdade, né? É isso, porque hoje quem manda numa programação de televisão não é quem produz, mas sim quem assiste. E outra coisa, uma não impede a outra. No nosso caso, uma alimenta a outra. A gente troca dentro da própria... O importante é que o aluno esteja produzindo, né? Eles têm lá, tem professores, orientadores, um dos núcleos, no Núcleo Integrado de Comunicação, tem uma célula, a Web TV, que alimenta a nossa TV, a nossa programação também vai lá e a gente... Essa troca depende, né? Como você diz, é um formato. Tem outra faculdade muito próxima à nossa, amiga, já que a gente está falando de amizade, que a TV dela é assim, e funciona, está lá, tem acesso, as pessoas veem. Poxa, a internet é uma coisa impressionante. Eu estava aqui lembrando, você falando, comentei aqui também, nós tivemos uma experiência que foi assim, uau, daquelas, meu Deus, vamos fazer isso, teremos coragem. O pessoal do nosso programa de esporte fez, por meio da internet, nós colocamos no Face um jogo de futebol, futsal, final de campeonato brasileiro feminino, narrado, transmitido por esses alunos para todo mundo, com mais de 40 mil visualizações. Sabe, foi uma coisa assim, menino, a gente está fazendo, a gente está experimentando, né? A gente está tentando fazer. E eles, está todo mundo querendo. Eu acho que se não for nesse espaço de universidade, não é encanto nenhum. Tem uma coisinha que eu queria conversar sobre redes. A gente está com um processo, não sei onde é que está o Fernando, se ele está por aí, mas a gente está com um processo de assinar um acordo de cooperação com a China, de compartilhamento de conteúdo, né, para ver se a gente consegue trazer conteúdo, eles mandariam conteúdo para o Brasil e assinar esse acordo com a BTU. Então, eu acho que a gente, até então, tinha experimentado aqui muito próximo essa rede de compartilhamento, mas a gente está do outro lado do mundo buscando coisas também. Né, que eu acho que essa rede, essa teia que a gente começa a se envolver, ela é importante até para a gente conhecer mesmo. Assim, o que eu conheço? Eu vi no seu vídeo ali, o cara nunca tinha falado em direito humano, aqui no Rio Grande do Sul. Né? Vamos lá para o interior do Acre, da Amazônia, ali, que tem um colega lá de Manaus. Será que sabe? Essas pessoas estão muito longe. Então, assim, tu imagina, eu acho que quanto mais essa rede crescer, mais ela se envolver, mais a gente vai conseguir fazer com que as pessoas se aproximem desse universo que é a universidade e a TV universitária. E aí eu lanço eu não sei se um desafio para as universidades, para essa rede que tem nesses diversos países que a gente está aqui agora, ao vivo. Mas a gente, como TV universitária, eu acho que a gente precisa se fortalecer, né? E, quem sabe, a gente não monta um mestrado junto para esses alunos dessas universidades. Por que não? Né? Vamos formar essa mão de obra. Né? Eu acho que a gente está muito aquém da formação para esse meio de comunicação que é a TV universitária, e a gente precisa fortalecer isso. Ou a gente faz isso, eu acho que a gente é uma fonte que a gente tem, que a gente pode compartilhar com esses países, né, e fortalecer essa... A professora Neuza toca num assunto já quer assinar o contrato. O Marcos já virou o corpinho aqui para a professora Neuza, já pensando, vamos já escrever esse contrato. Na verdade, assim, eu só queria dar um exemplo bem rápido do que é a Rede Prosa. Para vocês terem uma ideia, olha que loucura, Elisa. A gente tentou, e aí não obteve o número de alunos necessários, faltaram 2 alunos, se eu não me engano, mas a gente construiu, através da Universidade Univates, lá em Lajeado, uma pós-graduação, uma especialização em processos de produção televisiva e audiovisual e novas tecnologias.
e era para trabalhar a questão da convergência midiática, a questão da televisão, só que nós estamos no Vale do Taquari, onde não temos mão de obra ainda formada, talvez suficiente para atingir um número específico desse curso. No entanto, essa pós-graduação que nós tentamos implementar, ela era formada pelo corpo docente da Rede Prosa. Os professores que iam lecionar essa pós-graduação eram metade, basicamente, da instituição Univates e a outra metade eram professores convidados de outras instituições. Ou seja, tentamos, né, num primeiro momento, mas no segundo momento vai dar. EAD, talvez, mas se a gente tem público, por que não tentar um programa de, talvez, mestrado também? Assim, a gente, talvez, no restante do país, tenha público para isso. Né? E outra coisa que a gente vem percebendo, quando a gente vai ver todo mundo aqui, ler um pouco, sabe, da história da TV. Né? Essa TV chega no Brasil com resistência, inicialmente, pelos estudiosos, vamos dizer. A gente chegou por uma força política, mas a academia dizia, como assim? Não, o que é isso? Eu não quero. Hoje mesmo você estava falando, né, dando um exemplo um tanto quanto complicadinho. A universidade agora diz, eu quero. Eu, pelo menos, sinto isso lá na universidade. A gente é procurado. A gente está criando programas, a gente está trabalhando com temporadas, também numas de diversificar, para não ficar aquele lugar comum. Mas assim, o pessoal da arquitetura chega e diz, olha, a gente quer fazer um trabalho sobre os prédios tombados em Fortaleza, pelo patrimônio histórico. Aí chega o pessoal lá do CCT, com outro projeto dessa forma. Então, eles estão vindo atrás. A universidade, a academia está procurando a TV. Então, como é que a gente faz para atender? Já que a gente tem o tempo, né? A gente tem o tempo do roteiro até a concretização disso, né? O corpo, a coisa preparada, processos de temporada. Então, a gente faz em 10 capítulos o ateliê de arquitetura, para depois ver o estúdio garagem, para depois vir um outro programa que vai lidar com o pessoal da saúde, ou com projetos como Conexão Saúde, que eles querem desenvolver. Então, assim, aos poucos, a gente vai percebendo que quem antes, né, em outro momento, estranhou a chegada desse veículo fechado, né, que não colabora, que não troca, que não se expande, e ele é flexível, e ele é tudo, porque é uma rede, vem e diz, eu quero que você conte a minha história, como você estava falando agora, né, o meu projeto. Então, acho que a gente tem essas possibilidades. Tem um movimento bom. Eu sou otimista, eu estou acreditando. Aproveitar para lembrar, então, que você pode participar pelo Twitter, colocando a sua publicação, a sua pergunta, uma intervenção aqui para a gente. É só colocar a hashtag TVMorfoses. Fazer uma matemática básica aqui. Eu tenho 6 minutos e 18 segundos e 4 pessoas na minha frente e muitas perguntas ainda a serem feitas. Vamos tentar falar rapidamente de futuro? Impossível, né? Com 6 minutos e 4 pessoas. Mas na questão dos alunos, desse pessoal jovem que continua surgindo a cada semestre, a cada ano. Você acredita que a gente está passando por uma transformação na produção do conteúdo? Porque é muita criatividade que chega a cada semestre, né? Com esse avanço tecnológico, os jovens já chegam, né, sedentos e querendo oferecer muita coisa nova. Vocês estão preparados para toda essa novidade dos jovens? Tentando e aprendendo com eles, né? Mas uma coisa que eu acho, percebendo os painéis de ontem e as perguntas, a interatividade, que se questiona muito o que é a TV hoje. Acho que é essa interrogação que fica. O que é a TV? Por que a gente está tão preso e preocupado naquele aparelho retangular que tem dentro de casa? Com o rádio, a gente já perdeu isso. Hoje, o rádio está no nosso celular, está no computador, o rádio está na televisão. E permanece o rádio, né? Rádio. O rádio, e com a TV, a gente cria isso. Não, mas a TV na internet, como assim? A TV também pode estar no nosso celular, na internet, na TV, no aparelho de TV. Então, eu acho que a gente tem que ir desmistificar um pouco o que a internet está fazendo com a TV, não de que forma elas vão caminhar juntas, né? E o jovem, o pessoal que está aqui, que vai nos mostrar isso também, já está nos mostrando, eu acho. Eles vão surpreendendo também a cada dia, né? Vocês, como professores, como profissionais atuantes aí do audiovisual, com certeza todos os dias se surpreendem com algo novo que pode ou não dar certo, que pode ou não ser colocado em prática, mas todo dia eles chegam com muitas ideias novas, né? Eles chegam com ideias.
E quem tem que estar preparado somos nós, né? Eu acho que a TV universitária tem essa característica que os alunos são sempre alunos, né, novos, tal, que vão entrando, vão ingressando nos veículos de comunicação, e muitas vezes os colaboradores, os professores, são os mesmos, né? Ou seja, quem tem que estar ligado somos nós ali dentro. Quem tem que estar, muitas vezes, se adaptando somos nós. Então, o aluno ele vem cada vez mais crítico, mais sedento, com conhecimento. Eles já chegam na TV sabendo editar. Eles já chegam na TV sabendo gravar. Ou seja, quem tem que estar ligado e tem que ter muita percepção de como trabalhar com eles, na verdade, são os professores, são os colaboradores dessas TVs. E nosso tempo já está encerrando, mas só para encerrar, gostaria de dizer que a Rede Prosa ela é um projeto pioneiro, sim, ela não tem custo, e ela já está servindo de modelo para o restante do país. A gente já teve outras instituições de outros estados que foram até nossos encontros para perceber como nós trabalhávamos. Esses encontros têm capacitação à tarde, tem os conteúdos de manhã, e mais, eles acontecem de forma itinerante, cada vez é numa universidade que faz parte da Rede Prosa, para os alunos também conhecerem realidades diferentes. Vocês sabiam que a Univap é muito diferente da Univates, que é muito diferente da Fevale? Talvez sim, mas talvez nunca tenham ido até lá. Eu fui conhecer hoje a TV Univap ontem. Então isso é importante da Rede Prosa, para dar também esse outro olhar de que existem outras possibilidades e outras formas de se trabalhar. O intercâmbio, né, para o profissional com mais experiência se renovar e para o aluno também adquirir esse novo conhecimento, né? Neuza, Helena, vocês querem falar alguma coisa a mais diante do tempo que nos resta? Olha, eu quero só dizer que, sim, a TV universitária é um espaço para o aluno aprender e para ensinar também, porque todo mundo que chega a gente aprende também, né? E uma surpresa a cada dia. É, todo dia, assim. E para mim é uma injeção semestral, assim, vai chegando gente, para a gente que vai envelhecendo dentro da televisão, esse é um gás novo, todo semestre, sabe, de gente que vai chegando, querendo mudar o planeta, né? Que a gente já perdeu isso, né? Então, eu acho fundamental essa injeção que vem semestralmente, esses alunos, essas ideias, esse aprendizado. Eu amo. E eu quero morrer fazendo isso, né? E eu espero que vocês que são alunos, né, aproveitem o máximo, porque essa oportunidade de TV universitária vocês não vão ter no mercado. Bom, é isso que eu fico falando também para os meus alunos o tempo todo. É um espaço de experimentação. Às vezes eles já vêm imbuídos de uma forma, de um jeito, né? Eles já chegam ali um tanto quanto influenciados. A gente tenta desconstruir e incentivar. Muda, sai dessa. Mostra para a gente esse teu jeito, a forma diferente de falar. Para mim, TV universitária tem a ver com isso. Para mim, é um antídoto. Está falando de envelhecimento, né? Puxa vida, tem pão na estrada. Aí a gente recebe assim, essas injeções diárias, né, de criatividade, de produção. Vida longa para a TV universitária, é uma coisa que a gente sabe que vai continuar. O tempo voou, né? Já passou-se 1 hora e eu vou ter que me despedir agora porque eu tenho mais 1 minuto para poder começar esse agradecimento. Então, sendo assim, obrigada pela presença de vocês, por esse encontro de tantas ideias, né? A gente falando aí de rede social, de intercâmbio, de troca de experiência. Quando a gente reúne 4 pessoas que fazem praticamente a mesma coisa, mas em lugares diferentes, com culturas diferentes, a gente tem aí 1 hora de conversa com uma riqueza imensa, né, de conhecimento. Então, obrigada pela presença, por vocês terem vindo. Mais o TV Morfoses não acabou, daqui a pouco tem mais um painel. Meu parceiro Cláudio Magalhães vem aqui para mediar mais um bate-papo. Você pode assistir a gente pela internet, continua assistindo em todas as televisões onde o evento é veiculado e pelo Twitter, pela hashtag TV Morfoses. Eu, Elizavec, me despeço, mas convido você a continuar um pouquinho mais, que o TV Morfoses não acabou ainda. Até daqui a pouco. Informativos. Tendencias. Actualidad. Innovación. Nuevos modelos.